Bom dia, irmãos e irmãs. Sou Padre José Raimundo, paróquia do Estiep, em Salvador. Hoje é terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum, dia 26 de outubro de 2021. Evangelho Lucas 13, 18 a 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: A quem é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. No intuito de nos apresentar o tema do reino de Deus, Jesus nos põe hoje diante de 2 parábolas que formam o mesmo conjunto temático. Trata-se da parábola do grão de mostarda e da parábola do fermento. A mostarda é uma semente bastante comum na Palestina, sobretudo na região do Mar da Galileia. Ela tem a característica de ser muito pequena e certamente por isso Jesus a usou mais de uma vez para indicar algo de diminuto que depois cresce tornando-se enorme. Foi assim em Lucas 17:6. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. A parábola do grão de mostarda destaca-se por sua singeleza, embora seja capaz de apresentar o extraordinário aspecto de crescimento de uma semente que, lançada num jardim, torna-se uma árvore imensa. O reino de Deus é também uma semente que foi lançada no jardim do sofrimento e da sepultura do Senhor e se tornou uma grande árvore, capaz de abrigar todos os que acolhem a sua salvação. O fermento, outro exemplo usado na segunda parábola, é a massa que não deu certo, que apodreceu, sendo considerado um fator de corrupção. Tanto que a cada ano, por ocasião da Páscoa, o fermento velho devia ser completamente eliminado das casas dos hebreus para não contaminar a nova festa. Todavia, na sua própria negatividade, ela faz levedar toda a massa, fazendo-a maravilhosamente crescer. E bem aí se encontra o seu estupendo valor culinário. Por isso, é tomado como símbolo do desenvolvimento do reino de Deus. O reino de Deus, portanto, está oculto, mas avança sempre mais em meio à história da humanidade. Ele é como o fermento que trabalha escondido, mas que apresenta o seu espantoso serviço em meio à vida humana. E como a pequena semente que cresce até se tornar uma árvore colossal. Irmãos e irmãs, como vocês sabem, sábado passado na missa das 18 horas da Matriz e domingo na missa
de 8h30 da manhã, tivemos ocasião de realizar a primeira comunhão de um número expressivo de jovens da nossa paróquia. 3 desses jovens tinham recebido o sacramento do batismo na semana anterior. E no domingo, um jovem que já tinha uma certa idade, ele recebeu os 3 sacramentos, chamados sacramentos da iniciação cristã. Isso é batismo, crisma e eucaristia. Todos 3 na missa das 8h30 da manhã, além do grupo restante que fez a sua primeira comunhão. Alguém pode dizer, mas como é possível fazer batismo, crisma e eucaristia numa mesma celebração? A Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, obriga a Igreja, se sente obrigada a dar os 3 sacramentos da iniciação cristã quando se trata de pessoa além da idade da razão. Portanto, em torno de 10, um pouco antes de 10 anos, quando não se foi ainda batizado, se deve receber os 3 sacramentos da iniciação cristã. Alguém poderia também dizer, mas como é possível que o padre deu também a crisma? Nesse caso, é previsto que cada padre da paróquia dê também a crisma, sem ter necessidade de chamar o bispo. Quando o padre recebe as provisões, quando ele é encardinado na paróquia, o bispo já dá a ele essas possibilidades, entre outras coisas, a possibilidade de dar o batismo, a confirmação e a Eucaristia no caso de adultos. Foi exatamente por isso que eu dei os 3 sacramentos na mesma missa. Aliás, é tão bom essas coisas a gente ir aprendendo para também ir desenvolvendo o nosso conhecimento das coisas de Deus e das coisas da Igreja, e não ficarmos como crianças, mas sermos adultos na fé. No dia de amanhã nós poderemos ainda aprofundar um pouco essa questão dos sacramentos da iniciação cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.